esperava a cura dele. E se ele esperava, ele tinha certeza que a cura do seu servo iria chegar. Aleluia. Aquele homem, irmãos, tinha tudo para não crer. Ele não viu Jesus fazendo os milagres. Ele era um oficial do exército romano, um centurião que liderava um exército de 100 homens. Ele tinha tudo para não crer, mas ele só ouviu falar. Ele ouviu falar. Aleluia. E as coisas que ele ouvia falar que Jesus fazia, ele creu que só quem poderia fazer aquelas coisas era alguém que tinha uma grande autoridade no mundo do homem e no mundo do espírito. Era alguém que tinha um grande poder sobre esta terra. E aquele homem creu no poder de Jesus. Aleluia. E logo ele chega diante de Deus reconhecendo o senhorio. Ele: Senhor, o meu servo está doente, terrivelmente atormentado. Ele chegou para Jesus e relatou o problema dele para Jesus. Com quem tu tem relatado o teu problema? Com quem de fato pode resolver? Ou com alguém que quem sabe pode te ajudar em oração? E aquele homem se aproxima de Jesus e relata o teu problema. E Jesus se oferece para ir com ele. Mas aquele homem olha para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno. Aí Jesus não aguenta, irmãos. Aí o coração de Deus não aguenta quando você se apresenta diante de Deus: Senhor, eu não sou digno. Quando você chega diante de Deus reconhecendo as suas debilidades, a sua fraqueza, a sua insuficiência, a sua pequenez, diante de um Deus grande e todo-poderoso. Aleluia. E aí ele complementa, irmãos: mas diz só uma palavra. Só uma palavra que sai da boca do Senhor. Só uma palavra e meu servo será Curado. Creia na palavra que Deus proferiu sobre a sua vida. Creia na palavra que Deus proferiu sobre a sua família, sobre o seu filho. Creia na palavra sobre a vida do seu esposo. Creia na palavra que Deus proferiu sobre o ministério de Deus para a tua vida. Basta uma palavra de Deus. Tão somente creia, irmãos. E aquele homem surpreendeu Jesus com a sua fé. Deixa eu te lembrar de uma coisa: a tua fé, ela move a mão de Deus. Enquanto você crê, a mão de Deus está se movimentando. Enquanto você crê, Jesus opera. Jesus disse para aquele homem: vai e seja feito segundo você Crê. vai e seja feito segundo você crê, irmãos. Se Jesus sondar o nosso coração nesta manhã, será achado fé? Aquela tua dificuldade, aquele teu problema, aquela tua causa que tu tem apresentado na mão de Deus, se Jesus dizer hoje: seja feito segundo você crê, Jesus vai achar fé no nosso coração. A certeza daquilo que nós esperamos está em nosso coração. Precisamos ser encontrados assim, irmãos: segundo você crê. Aleluia. Fé, irmãos, é olhar com os olhos de Deus. Aleluia. Porque se for olhar com nossos olhos, irmãos, não vai acontecer, irmãos. Quando o Espírito de Deus conduziu Ezequiel àquele vale de ossos sequíssimos, tinha como, irmãos, humanamente falando, aqueles ossos ter vida? Aos olhos humanos não tinha jeito, não tem como, é impossível. Já morreu, a carne já ficou podre, já secou, só tem osso. Não tem para onde ir. Mas quando Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, acaso podem esses ossos reviver? Ezequiel olha com a visão, ele não olha com as vistas, com os olhos. Ele abre com a visão, ele olha com os olhos de Deus e responde: Senhor, tu sabes. Ezequiel sabe que ele, como homem, não pode fazer nada, mas ele se via ao Deus poderoso que pode fazer o impossível. E todas as coisas executa na vida daqueles que nele creem. Então somente, irmãos, creia. Há uma grande diferença entre você enxergar com os olhos, que é a sua vista, e você enxergar com a visão. Com as vistas, irmãos, que é nossos olhos, a gente vê o presente. A gente vê a realidade que nos assiste. A gente olha para aquilo que está acontecendo. A gente olha para aquilo que está nos afligindo. A gente olha para
aquilo conforme está acontecendo segundo as nossas limitações. Mas quando você para de olhar com os olhos, com as suas vistas, e que você começa a enxergar com a visão, você vê o futuro. Você vê aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus preparou para fazer. Aleluia. E é essa fé que nos assiste. É nessa certeza que caminhamos naquilo, na visão daquilo que Deus falou que ia fazer através da nossa vida e que Deus já falou que ia fazer na nossa vida. Amém? Amém. Olhe com a visão. Não olhe com as vistas, não olhe com os olhos. Porque a visão te faz enxergar o sobrenatural de Deus, irmãos. Eu costumo dizer, eu falo com minha esposa assim, ó, fé não é para qualquer um não, viu, Dedê? Digo a ele. Fé não é para qualquer um não, disse ele. Como assim, irmã? Fé é só para aquele que crê que serve a um Deus todo-poderoso. A gente está diante de uma situação, eu chamo para ele, filho, bora orar para a gente fazer isso, isso e isso. Aí ele fala para mim, mas não tem como não. Por quê? Porque a gente está sem dinheiro. Por quê? Porque a regra do homem é essa. Por quê? Porque a lei diz isso. Por quê? Porque nunca ninguém conseguiu diferente. Aí eu olho para ele e digo, eu não estou te perguntando isso. Ele fica irritado comigo. Eu não estou te perguntando isso. Eu estou te chamando para a gente orar, para a gente clamar, porque a gente é crente e crente não anda através de regras humanas, leis humanas. Crente anda, é movimentado através da fé e das mãos de Deus. A nossa fé, aquilo que a gente crê, move a mão de Deus. Eu não quero saber como é. Filho, ora para o teu trabalho fazer isso. Minha filha, ninguém nunca conseguiu, mas a gente vai conseguir. Amém. Ah, mas você também não é muito ousada, mas na fé a gente tem que ser ousado. Fé não é para qualquer um. É aquele que entende que Deus ele muda a regra. É aquele que entende que Deus quebra protocolo. É aquele que crê que Deus muda paradigma. É aquele que crê que Deus muda a sentença de juiz. É aquele que crê que Deus rasga laudo médico, escreve um laudo de cura. Fé é para aquele que crê que Deus muda cativeiro. Para aquele que entende que Deus é soberano e opera como Ele quer, sem dever satisfação a homem. Fé para aquele que crê que Deus é poderoso para operar milagre. Fé para aquele que conhece o Deus que serve. Você precisa conhecer o Deus que serve, irmãos. Fé para aquele que crê, irmão, que Deus, se possível, Deus destrona rei. Deus tira presidente, Deus tira prefeito, Deus tira quem Ele quiser, para que a palavra que Ele lançou, basta uma palavra, para que essa palavra se cumpra. Deus é todo poderoso, Deus não precisa de muita coisa não, irmãos. Só que você creia, não faz mais nada. Deus não precisa da minha, da sua ajuda para nada, só da nossa fé, irmãos. E quando a pessoa não tem fé, ela duvida que Deus é soberano. Ela diminui Deus. É complicado se as botas Deus no bolso, se eu sei que não pode fazer nada, fica aqui mesmo, eu vou seguir meu caminho. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é galardoador daquele que o busca. Você busca Deus, Deus tem galardão para você. Deus tem galardão para todos aqueles que o buscam, irmãos. Aleluia, Deus. Lembra quando Deus chamou Abraão? Fé também é para quem é meio doido, viu? No bom sentido. Para quem é meio maluco. Lembra quando Deus chamou Abrão, né? O nome dele não tinha sido mudado ainda, era Abrão. Gênesis 12, capítulo 1, a partir do 1. Abrão, sai da tua terra e no meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lembra que terra é essa? Mas que caminho seguir? Já pensou para você vai conde? Pega tua esposa, os teus dois filhos, faz sua mala e vai andando. O senhor ia, pastor? É estreito, viu, irmão? É estreito, minha irmã. Estreito, 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 minha irmã. Deus faz assim com Abraão. Sai. E Abraão, irmãos, creu. Aleluia. Fé é você botar um pé primeiro, depois Deus vem com o chão. Aleluia. Não é para normal não, gente, é para louco mesmo. É por isso que o mundo não entende porque nós damos glória. É por isso que o mundo não entende quando tu dá na rua pregando o evangelho. Acha que é loucura. É fé num Deus vivo, num Deus que te move, num Deus que opera através da tua vida, irmãos. Abraão andou pela fé, Abraão foi, sem saber para onde ia, mas crendo que no meio do caminho, Abraão ia andando e Deus construindo estrada. Abraão ia andando e Deus construindo estrada.
Eu quero uma tradução normal, antiga. A tradução seu antiga, pastor? A minha é mais Atualizada? A tradução antiga? Atualizada, né? Amém. Gênesis 13, 14. Gênesis 13, 14. Eu vou ler aqui na minha tradução e vou te dizer como é que está na outra tradução. Amém? Gênesis 13, 14. 14 diz: Então, depois que Ló foi embora, Deus chama Abraão, manda Abraão ir. Abraão bota o pé, Deus bota o chão. Quando chega no lugar, Deus espera ele. Creio eu que Deus conhece o homem. Creio, não tenho certeza, Deus conhece o coração do homem. Então, creio eu que Deus sondou Abraão e disse assim: meu servo está muito triste, acho que ele está caminhando. Está caminhando por onde eu mandei, está no meu caminho, está me seguindo, porém ele está desanimado. Porém, eu acho que no meio desse caminho ele está duvidando do que eu vou fazer. Porém, eu acho que no meio desse caminho ele está titubeando. Aí Deus leva ele para um monte e diz assim, ó, abre os olhos. Tem uma tradução que diz assim, ó, levanta a cabeça, levanta os olhos e enxergue. Aleluia. Levanta os olhos, Deus está dizendo nesta noite para nós, abre a visão. Aleluia. Levanta a cabeça, abre os olhos e enxergue aquilo que eu vou fazer. Jesus disse assim, isso aqui tudo que eu vou fazer, isso aqui é a promessa que eu te dei. Isso aqui é a terra que eu te dei, que eu te prometi. Você vai tomar posse dessa terra, porque essa terra é sua. Aleluia. E Abraão levanta a cabeça, abre os olhos, enxerga a visão e toma posse daquilo que Deus proferiu acerca da vida dele. Deus estava dizendo, Abraão, enxergue Abraão. Não duvide, porque grande é o que eu tenho para a tua vida. Grande sou eu, o Deus que te chamou. Porque não é homem, Abraão, que te chama. É o Deus, Abraão, que tudo executa. É o Deus, Abraão, que é poderoso sobre céus e terra. É o Deus, Abraão, que acima dele não há outro. Como diz o louvor, e outro igual não há. Você crê nisso? E outro igual. Não há outro igual, irmãos. Não há outro igual. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus tremendo, irmãos. Lembra quando Deus chamou Davi, irmãos? Lembra? Me diga uma coisa. Quantos creram, naquela época, quando Deus chamou Davi, quantos creram que Davi ia vencer Golias? Quantos creram naquela época? Quem pode me responder isso? Como? só ele mesmo. Só ele. Pois é. Deus colocou o gigante diante de Davi. Ninguém creu. Somente Davi. Aleluia. Ainda que todo mundo duvide, só você e Deus precisa crer. Ainda que ninguém acredite, Deus só precisa de você para crer. Deus só precisa da tua fé. Ainda que ninguém olhe assim, que ela não é capaz não, que ela não vai para lugar nenhum, que aquela causa é caso perdido, que não tem como mudar aquela história. Deus só precisa de você para crer. Só Davi creu. Davi e Deus é o suficiente, irmãos. Louvado seja Deus. Diga para o teu irmão assim, irmão, Deus te deu uma missão. Você está crendo nela? Você está crendo nela, irmãos? Creia na missão. Deus deu uma missão a Davi. E Davi sozinho com Deus, ele creu nessa missão. E com uma pedra, Davi derrubou aquele gigante. Aos olhos humanos, irmãos, era só uma pedrinha. A gente pegou uma pedra aqui, pedra é só uma pedra, né? Mas Davi, ele estava olhando com a visão. Não tem como enfrentar o gigante sem olhar com a visão de Deus. Sem olhar com os olhos espirituais, sem olhar, sem enxergar aquilo que Deus vai fazer. Não tem como enfrentar o gigante com os olhos naturais da carne, com as nossas vistas. Desse jeito a gente não vence. Enquanto para o homem era só uma pedrinha, para Davi era a pedra principal. Para Davi era a pedra angular, que é Cristo. A palavra vai dizer que Jesus é a pedra principal e a pedra angular. Foi o próprio Cristo que derrubou o gigante para Davi. Quando a gente crê, irmão, a gente entende que não sou eu que derrubo o gigante, que eu não posso fazer nada, mas o Deus que eu sirvo, mas o meu Jesus, ele vai lá e derruba para mim. Mas o gigante não fica de pé, irmãos. Quando eu
barreiras. Quando eu creio, eu me esforço. Quando eu creio, eu luto. Quando eu creio, irmãos, eu corro atrás. Aleluia. Quando eu creio, eu renuncio. Quando eu creio, eu não ando de qualquer jeito. Quando eu creio, eu busco. Quando eu creio, eu provoco o meu milagre. Quando eu creio, eu chamo a existência aquilo que não existe. Mas Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para cumprir, irmãos. Aleluia, Deus. E por fim, lembra do apóstolo Paulo? 2 Timóteo 4:7. Aleluia. Que Deus te deu. Guarde a sua fé. Aleluia. Acontecem situações em nossa vida, irmãos, que muitas vezes ataca a nossa fé. Que muitas vezes a gente se encontra desfalecido. Que muitas vezes a gente não consegue nem acreditar. Acontecem situações em nossa vida que muitas vezes o mar está tão revolto que vem nos sucumbir. Que a gente fica, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E a gente se apega à palavra de Deus. A gente basta uma palavra. E neste momento a gente se apega a essa palavra que Deus proferiu, irmãos. Paulo completou o bom combate, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Precisamos completar a nossa carreira, porque o nosso destino é a Jerusalém Celestial. Precisamos combater o bom combate aqui, irmãos, para que nós possamos completar a carreira e o principal de tudo, guardar a fé. Aleluia. Não caminhe sem sua fé, porque se você não guardar a fé, você não vai estar caminhando em direção a Jerusalém Celestial, irmãos. Paulo, irmãos, guardou a fé, sabe como? Quando ele suportou as afrontas. Ele guardou a fé. Aleluia. Paulo guardou a fé, irmãos, quando ele resistiu diante das perseguições. Quando ele resistiu diante das palavras contrárias que tentou fazer com que ele desistisse, ele guardou a fé. Aleluia. Paulo guardou a fé, irmãos, quando ele não deixou o seu eu, a sua vontade, o seu querer falar alto e se submeteu à vontade e à palavra de Deus. Amém. Paulo ele guardou a fé, irmãos, quando ele rejeitou os atalhos e os pratos de lentilha. Paulo guardou a fé, irmãos, quando ele respeitou a autoridade e princípio bíblico, irmãos. Paulo guardou a fé quando ele andou segundo a palavra de Deus. Não se guarda a fé de qualquer jeito. Você tem guardado a tua fé, assim como o apóstolo Paulo guardou. Guarde a sua fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, irmãos, nesta manhã, entender quem somos, irmãos. Entender verdadeiramente o que Deus tem para nós. Entender verdadeiramente, irmãos, o que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Jesus. É poderoso e é tremendo, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia, irmãos. Clame a Deus por mais fé. Fica de pé em nome de Jesus. Olha a Deus.